A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade à série Minha Posição Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre os Nefilins. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início, então, ao estudo. Então, irmãos, teólogos, né, e estudiosos da Bíblia, eles não conseguem, até os nossos dias, entrar em acordo sobre os Nefilins. A palavra Nefilins é de origem hebraica, né? E em muitas traduções da Bíblia, essa palavra ela é traduzida como gigantes. Isso acontece principalmente porque a Septuaginta, né, que é a tradução grega, né, do Antigo Testamento, né, do Antigo Testamento hebraico, ela traduz o hebraico Nefilim pelo termo grego gigas, os gigantes. Então a palavra Nefilim ela aparece apenas duas vezes na Bíblia. A primeira em Gênesis 6, versículo 4, e a segunda referência ocorre em Números 13 e 33. E no decorrer do vídeo, né, nós vamos detalhando melhor esse assunto, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, nós vamos começar, então, analisando, né, o assunto a partir de Gênesis 6, né? Vou ler para os irmãos aqui, Gênesis 6, 1 e 2, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, irmãos, existem três interpretações, né, três posições para esse texto, né? A primeira é que os filhos de Deus, eles pertencem à geração piedosa de Sete, né? Então, essa daqui é a interpretação predominante entre os cristãos, né? Segunda posição é que os filhos de Deus, eles são governadores, monarcas, juízes ou reis, né? E a terceira posição, né, que os filhos de Deus são anjos, né? É a chamada visão sobrenaturalista, né? E é essa a interpretação da qual eu entendo, né, ser a mais correta. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a primeira posição, né, que é os filhos de Deus, eles pertencem à geração piedosa de Sete. Então eu falei para os irmãos, né, essa é a interpretação predominante entre os cristãos, né? Então, irmãos, algumas pessoas vão dizer que os filhos de Deus eles foram homens da santa linhagem de Sete, né, que contaminariam, né, o desejo e a ordem de Deus, né? Eles se misturaram e casaram com as mulheres da ímpia linhagem, né, de Caim, gerando com isso filhos gigantescos em estatura, né, chamado Nefilins, né? Eles eram maus e violentos. Então, resumindo, né, os filhos de Deus, eles eram descendentes de Sete e as filhas dos homens eram descendentes de Caim. Só que é o seguinte, irmãos, não tem um texto na Bíblia, né, dizendo que toda a geração de Caim era má, né, que toda a geração de Sete era justa, né? Então nós não temos um texto na Bíblia afirmando isso, né? Então se ambas as gerações, né, eram seres humanos, né, tanto a geração de Caim como a geração de Sete eram seres humanos normais, como poderiam nascer gigantes? Então fica aqui esse questionamento, né? Então essa então ela tem sido a interpretação cristã mais tradicional, né? Então para eles essa mistura contaminou a linhagem de Sete. E essa posição, então, ela foi primeiramente defendida por um historiador cristão, né, considerado um dos pais da igreja, né, lá no final do século II e início do século III, chamado Július Africanus, né? E essa interpretação, então, ela ganhou peso, né, no quarto século, quando ela foi adotada por uma pessoa chamada Aurélio Agostinho de Hipona, né, mais conhecido da gente como Santo Agostinho, né, que foi um dos mais importantes teólogos e filósofos do primeiro século. Aí mais tarde, durante a Reforma Protestante, Lutero e Calvino também acompanharam o entendimento de Agostinho de Hipona. Agora, falando um pouquinho sobre a segunda posição, né, que diz que os filhos de Deus são governadores, monarcas, reis, né, juízes, né? Então, é uma posição adotada, né, por uma corrente minoritária, né? Então, segundo essa posição, a palavra Elohim, que aparece lá em Gênesis 6, versículo 2, ela pode ser
traduzido como Deus, deuses, juízes e anjos, né? Então os filhos de Elohim eram filhos de juízes que não quiseram fazer justiça, né? Agora só tem um detalhe, né? Ocorre que na época do dilúvio, né, que foi mais ou menos essa época aqui de Gênesis 6:2, não havia juízes, né, naquela época. Agora falando um pouquinho sobre a posição 3, né, que os filhos de Deus são anjos, né? Então, irmãos, os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6:2, eles não são a geração piedosa de Sete, né? Se a gente pegar a Gênesis 6:2 na Almeida Revista Atualizada, né, temos o seguinte, ó, vou ler para os irmãos. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Agora na Almeida Revista Corrigida. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E na Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, irmãos, em todas essas traduções, né, menciona a expressão filhas dos homens, né? Mas quando a gente vai analisar essa expressão no hebraico, vai dizer filhas de Adão, ou seja, filhas de um homem, né? Isso significa que essas mulheres aqui eram mulheres normais, né? Eram pessoas normais. Essa expressão filhos de Deus, né? Vamos analisar essa expressão filho de Deus, né? Essa expressão filhos de Deus, ela está falando de anjos, né? No Antigo Testamento, todas as vezes que aparece essa expressão filhos de Deus, ele está se referindo a anjos, né? Por exemplo, Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Outra passagem, Jó 2, versículo 1, que diz: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Jó 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, né? Então os filhos de Deus aqui estavam regozijando, né, na presença de Deus. Salmo 29, versículo 1 diz assim: Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. E Salmo 89, versículo 6 que diz: Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Então, aí o que acontece, né, irmãos? Algumas pessoas vão dizer que os filhos de Deus foram homens da santa linhagem de Sete, que se contrariaram o desejo e a ordem de Deus e se misturaram, né, e casaram com as mulheres da ímpia linhagem de Caim. Só que quando nós analisamos Gênesis 5, nós vamos perceber que na genealogia de Sete aparece 9 vezes a expressão as filhas, né? E quando a gente entra em Gênesis 6, Moisés continua falando lá em Gênesis 6:2 que as filhas dos homens eram formosas, ou seja, ele continua falando da descendência de Sete, né? Ele começou falando da descendência de Sete em Gênesis 5 e continua falando da descendência de Sete em Gênesis 6. Né? Então, quando a gente olha para a descendência de Caim, lá não tem filhas, né? Lá só tem filhos. Então, irmãos, Gênesis 6, versículos 3 e 4. Vou ler para os irmãos aqui. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, Gênesis 6:3, né, ele vai descrever a corrupção dos homens antediluvianos, né? Em consequência disso, Deus entristeceu-se, né, e decidiu destruir a raça humana, com exceção da família de Noé, né? Então, nós sabemos que Deus ele é um Deus de juízo, mas um Deus também de misericórdia, né? E Deus se lembrou, então, da misericórdia, dando a Noé
um meio de escape através da arca, né, que salvou a sua vida de mais 7 pessoas. E Deus concede um prazo, então, de 120 anos para que o mundo se arrependesse, né, antes do dilúvio. Então, durante 120 anos, enquanto Noé construía a arca, o Espírito de Deus ele contendeu e persistiu com os incrédulos, né? Então, a gente vê aqui o ministério do Espírito Santo, né, trabalhando com o pecador, avisando o pecador do perigo do que ia acontecer, né, se ele recusasse a palavra de Deus, né? Então é o que está dito aqui em Gênesis 6:3, ó. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre, né, com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Agora, o versículo 4, né, repetindo o versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, irmãos, percebe aqui que o versículo 4 ele vai nos dizer quem eram os nefilins, né? Lá diz que os nefilins já existiam, né? Então o versículo está dizendo que os nefilins eles já existiam, né? Ou seja, diz que havia naqueles dias gigantes, nefilins, né? A Septuaginta ela traduz como gigante, né? E a Vulgata também ela traduz como gigante. Aí depois o versículo continua, né? Depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, geraram filhos. Estes eram os valentes. Então, o resultado da união entre os filhos de Deus, que são os anjos, e as filhas dos homens, nasceram os valentes, e não os nefilins, né? Porque o versículo está dizendo, ó, havia naqueles dias gigantes na terra. Ou seja, então os nefilins, os gigantes, eles já existiam, né? Então o versículo não está dizendo aqui que os nefilins é o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Esse resultado nasceram que os valentes e não os nefilins. Aí o que acontece, né, irmãos? Muitos vão dizer que os nefilins eram os gigantes que nasceram da relação entre os anjos e as mulheres. Mas não é isso que a Bíblia vai dizer, né? Então, naquela época, então, existiam pessoas, né, os valentes, né? Outras versões vão dizer os heróis do passado, os homens famosos, que eram o quê? Resultado da união sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que conseguiam lutar e derrotar os gigantes. Ou seja, existiam pessoas naquela época que eram fortes, né? Mas eles não eram gigantes. E essas pessoas, elas conseguiam derrotar os gigantes, né? Por isso que eles eram chamados de os heróis do passado, de homens de fama. E esses gigantes, eles estavam o quê? Oprimindo o povo daquela época. Então, ou seja, era uma luta, né? Uma guerra entre os gigantes, né? Felinos, e os heróis que tinham um gene modificado, e eles conseguiam lutar com esses gigantes. Vamos ver aqui Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então esses casamentos, né, eles foram relacionamentos ilegítimos, né, entre anjos caídos e seres humanos, resultando em uma geração de seres humanos, né, que a Bíblia chama de valentes. Então isso explicaria por que Deus decidiu destruir toda a raça humana pelo dilúvio, né, com exceção da família de Noé. Gênesis 6:6 diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então Deus se arrependeu, né? Aqui está falando que Deus se arrependeu, né? Mas Deus se arrepende, irmão? Não, Deus não se arrepende, né? Porque nós sabemos que Deus ele não sofre variação de sentimento. E Deus ele é um ser de sentimento perfeito. Então quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, ou Deus se entristece, né? Ou Deus se cansa, é a forma de Deus dizer que as pessoas não se agradam dele, que as pessoas estão entristecendo a ele, né? Ou seja, Deus não está entristecendo ou se arrependendo, né? Mas são as nossas ações que causam tristeza a Deus. Então, irmãos, existem fatos descritos na história que mostram que os fatos da Bíblia são verdadeiros, né? Por exemplo, com relação ao dilúvio, né? Nós sabemos que existem muitas tribos antigas que nunca tiveram acesso à Bíblia escrita, né?
mas que em seus relatos eles falam a respeito do dilúvio, né? Então não é uma tribo só, são várias tribos, né? Ou seja, isso prova que realmente o dilúvio existiu, né? Se várias tribos falaram de um mesmo fato, não pode ser um fato mentiroso, né? E a história também ela vai mostrar deuses se relacionando com mulheres. Por exemplo, Zeus, né? Zeus ele era conhecido como Deus do céu, né? Deus do céu, do raio e do trovão. Ele era filho de Cronos e de Reia, né? Ele era casado com Hera, né? Mas tinha vários casos extraconjugais. Então os gregos eles prestavam culto, né, a Zeus, né? Outro personagem também, Hércules, né? Hércules é um personagem muito conhecido da mitologia grega, né? Hércules era um semideus, ele tinha atributos humanos e divinos. Ele era dotado de uma força descomunal, né? E ele tornou-se afamado e célebre, né, por seus atos de bravura, de inteligência, né? E certamente ele lutou com gigantes, né? Então a história dos deuses antigos, né, ela tem relação então com os nefilins. Vamos analisar agora, irmãos, este assunto olhando agora para o livro de Judas, né? Vamos ler aqui Judas, né, versículo 4, né, porque Judas só tem um capítulo, né? Judas, versículo 4, que diz assim: Pois certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui Judas ele mostra o pecado dos falsos mestres, que era o que? A libertinagem. Né? O que é a libertinagem? É a conduta de pessoa que se entrega imoderadamente, né, a prazeres sexuais. Judas, versículo 5 diz: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Agora, Judas vai dar um outro exemplo de libertinagem, que é o caso do povo de Israel, né? E quando a gente vai lá para Êxodo 36, 32, aliás, versículos 5, 6 e 7, diz assim: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Então, irmãos, percebe que no versículo 6, né, que o povo levantou-se para divertir-se, né? Então, essa diversão ela está falando aqui de práticas sexuais. Voltando agora para Judas, versículo 6, diz assim: E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então ele está dizendo aqui que os anjos abandonaram o seu próprio domicílio. Que tipo de pecado eles cometeram, irmãos, para poder abandonar o seu próprio domicílio? Então, quando a gente analisa a palavra abandonar no grego, essa palavra abandonar significa partir, deixar para trás, desertar, desistir, né? Isso mostra que foi uma atitude intencional desses anjos, né? E é interessante observar que, diferente dos anjos que participaram lá da rebelião de Satanás, os anjos aqui de Gênesis 6, eles abandonaram, né? Então, ou seja, os anjos, né, lá da rebelião de Satanás, eles foram expulsos, né? Ou seja, eles não desertaram, né? Já os anjos aqui de Gênesis 6, eles desertaram, né? Eles desistiram. Já os anjos lá da rebelião de Satanás, eles foram expulsos, né? Diferente. Quando a gente vai lá para Apocalipse, né, capítulo 12, versículo 4, diz assim: A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então, daí nós chegamos à conclusão que houve duas quedas, né, quando a gente lê esse versículo, né? Na rebelião de Satanás, os anjos foram expulsos,
E na rebelião dos filhos de Deus, né, que Judas, né, nos ajuda a entender que são outro grupo de anjos, né, eles abandonaram a morada e hoje estão presos, né, eles estão em trevas. Então, irmão, se nós analisarmos o contexto de Judas, os anjos eles estão sendo mencionados dentro de um contexto de moralidade sexual. Percebe que nós já falamos, nós vemos aqui versículos de Judas ligados ao contexto de imoralidade sexual. Então, nós percebemos aqui que esses anjos aqui estão inseridos dentro de um contexto de imoralidade sexual. Né? Agora vamos voltando para Judas, versículo 7, que diz: Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então veja que aqui continua falando de moralidade sexual, né? Então os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles se entregaram à imoralidade, né? E esse versículo aqui ele fala o quê? De uma relação sexual não natural. Lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas daquelas cidades, elas queriam se relacionar com os anjos, né? Então aqui, irmãos, em Sodoma e Gomorra, né, os anjos eles estavam materializados de seres humanos, né? Mas o pecado cometido aqui, né, em Sodoma e Gomorra foi semelhante ao pecado cometido lá em Gênesis 6, né? Em Sodoma e Gomorra, os homens queriam se prostituir com os anjos. Então lá o contexto de moralidade sexual é tão claro, né, lá em Sodoma e Gomorra, que Ló ele chegou a oferecer as filhas, né, que não conheceram o varão, né? Então a expressão entregando a prostituição como aqueles, que está aqui no versículo 7 de Judas, né, esse aqueles no versículo 7 claramente está se referindo que é os anjos, né, do versículo 6, né? Os habitantes de Sodoma e Gomorra eles se entregaram à fornicação como os anjos, né? Então essa expressão seguindo por outra carne significa que os anjos praticaram ato sexual. Vamos analisar agora, irmãos, segunda carta de Pedro 2, versículo 4, que diz assim: Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então aqui a gente percebe que o texto de Judas 6, né, ele é citado aqui em Pedro, né? E aqui a palavra inferno, né, ela é traduzida errada, né? O correto seria tártaro, né? Pedro, então, ele fala que os anjos abandonaram o seu estado e foram postos, né, em cadeias, né? Então, dessa forma, nós chegamos à conclusão de que o pecado dos anjos, de Gênesis 6, ele foi mais grave do que o pecado de Satanás e seus anjos, né? Por exemplo, quando nós olhamos para Efésios 6, versículo 12, diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra carnes, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então veja que esses principados eles não estão presos, né? Eles estão onde? Nas regiões celestiais, né? Primeira carta de Pedro 5,8 diz assim, ó, sede sóbrios e valentes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Uma passagem aqui está nos mostrando que o diabo ainda né, não está preso, né? Efésios 2, versículo 2 diz assim, ó, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o versículo aqui nos mostra que o príncipe da potestade ele está onde? Está no ar, né? Quando a gente vai para Lucas 8, 30 e 31, diz assim, e perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Então a gente sabe, né, que já existem alguns anjos que estão no abismo, né, que estão nas trevas. Esses demônios, então, que são expulsos por Jesus, eles pedem para Jesus não os mandarem para o abismo, né?
Então, irmãos, um argumento, né, contrário à posição de que os anjos relacionaram, né, com as filhas de Adão, né, é a de que os anjos eles não fazem sexo, né? Esse é um argumento que se utiliza, né, para dizer que contra nessa posição de que os anjos se relacionaram com as filhas dos homens, né? Então vamos ver aqui, primeiramente, Gênesis 18, de 1 a 6, que diz assim, vou ler para os irmãos. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, prostrou-se em terra, e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão e fazei as vossas forças, visto que chegasse até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Então, irmãos, quando os anjos eles chegam a Abraão, eles chegam, né? Abraão, então, ele manda buscar água para lavar os pés dos anjos, manda fazer um bocado de pão e pede para Sara fazer um bolo. Ou seja, eles comem os alimentos como uma pessoa normal. Agora eu pergunto aos irmãos, né? Se um anjo ele é capaz de comer quando ele está com um corpo físico, o que poderia impedir esse mesmo anjo de ter relações sexuais? Né? Então, irmãos, quando a Bíblia diz que os anjos não se casam, né, quer dizer o seguinte, que eles não se casam no céu. Ou seja, os anjos não se casam e não se dão em casamento no céu. Mas a partir do momento em que eles se materializam no ser humano, eles podem se relacionar sexualmente. Então, quando os anjos eles se relacionaram com as mulheres, eles não estavam no céu, e sim na terra. Os anjos estavam aqui na terra materializados. E eles escolhem, né, se materializar na forma masculina. Né? E nós temos exemplo, né, que a Bíblia algumas vezes vai se referir aos anjos como uma pessoa de sexo masculino. Por exemplo, Daniel 9:21, que diz assim, ó, estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando. Rapidamente tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então nós vimos agora há pouco, né, um exemplo de anjos comendo com Abraão, né? Nós vimos os anjos se materializando para poder avisar a Ló sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então esses anjos eles estavam lá o quê? Fisicamente, né? Os habitantes da cidade eles queriam fazer relações sexuais com, com aqueles anjos, né? Os habitantes da cidade eles queriam fazer relações sexuais com aqueles anjos. E Ló sabia que isso era possível. Senão, por que razão ele ofereceria as duas filhas virgens no lugar dos anjos? Né? Quando a gente vai lá para a Bíblia Peshitta, né? A Bíblia Peshitta, que é uma tradução dos antigos manuscritos aramaicos, né? Diz o seguinte lá em Gênesis 6:2. E viram os filhos de Elohim que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Quando a gente vai lá para Hebreus 13, versículo 2, diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Então, para que o homem não reconheça o anjo, o que é preciso? É preciso que ele assuma a forma humana, né? Ou seja, é preciso que ele se materialize. Agora, vamos ver agora, irmãos, o que o livro de Enoque ele fala sobre o assunto, né? Então, irmãos, embora os cristãos eles tenham uma certa resistência, né, aos apócrifos, né? O livro de Enoque ele foi citado por algumas cartas do Novo Testamento. Por exemplo, Judas, Hebreus, segunda carta de Pedro. Então, Judas ele utilizou o livro de Enoque como fonte de pesquisa para poder escrever a sua carta, né? O livro de Enoque ele tem vamos dizer assim, um estilo escatológico, né, para aqueles que nunca leram, né?
E uma coisa importante a considerar é que o livro de Enoque ele nos dá uma ideia do pensamento da época a respeito do assunto, né? O livro ele não foi incluído no cânon, né, da Bíblia judaica e também na Septuaginta e nem nos livros deuterocanônicos, né? Embora uma das mais antigas Bíblias, a Bíblia Etíope, admite o primeiro livro de Enoque, ou seja, o livro de Enoque ele é canônico para os etíopes. Então, por essa razão, então, o livro ele não faz parte, né, da Bíblia cristã. E Judas, ele cita Enoque, né? Lá em Judas, versículo 14, diz assim, ó, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Então, irmãos, Judas, ele tirou essas informações de onde? Do livro de Enoque, né? Então, Judas 6, né, que diz lá que os anjos, né, que não guardaram o seu estado original, ou seja, os anjos que abandonaram o seu domicílio no céu. Vou ler aqui para os irmãos Enoque, capítulo 6. Né? Começar a ler a partir do versículo 1 aqui, que diz. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens e geremos filhos. Versículo 3. Então seu líder, Samiasa, disse-lhe: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste negócio, e que só eu sofrerei por tal grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos. E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Versículo 8. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardis, o qual é o topo do monte Hermon. Aquele monte, portanto, foi chamado Hermon, porque eles tinham jurado sobre eles e amarraram-se por mútuo juramento. Estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era o seu líder, Araquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danei, Ezequiel, Naraquijai, Azael, Armarós, Batarei, Ananel, Saqueel, Sansapel, Satarel, Turel, Jonjael e Sariel. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos e os restantes estavam todos com eles. Então aqui, irmãos, no capítulo 6, né, os anjos, eles assumem, né, o compromisso, né, de pecar, né? Ou seja, eles tomam as filhas dos homens. Então dá para perceber o que que eles escolhem até as mais belas, né? Conforme a gente viu aqui na leitura. Então, irmãos, lá em Enoque 8, versículo 9, vai dizer assim: E os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Então, os homens eles estavam sendo exterminados pelos gigantes, pelos nefilins. E o clamor chegou até Deus. Aí, Enoque 9, vou ler aqui do 1 ao 8, diz assim: Então Miguel e Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde os céus e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram um ao outro: Esta é a voz dos seus clamores. A terra desprovida de seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. E agora a ti, o santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo: Obtém justiça para conosco com o Altíssimo. Então eles disseram ao Senhor, o Rei: Tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono de tua glória é para sempre e sempre, e para sempre seja o teu nome santificado e glorificado. Tu fizeste todas as coisas, tu possuis poder sobre todas as coisas, e todas as coisas são abertas e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. Então vamos analisar agora, irmãos, o livro apócrifo, né, de Baruque, né, com relação ao assunto.
Então, o livro de Baruque, né, um livro deuterocanônico, né, em algumas tradições do cristianismo, né, no judaísmo, na maioria das igrejas protestantes, ele é considerado um livro apócrifo, né? Então, essa obra ela possui 6 capítulos, sendo que a autoria dos 5 primeiros é tradicionalmente atribuída ao profeta Baruque, enquanto que a autoria do 6º capítulo é atribuída a Jeremias, né? Então, vou ler para os irmãos aqui Baruque 3, 26 a 28, que diz assim: Aí surgiram os gigantes famosos, lá no começo do mundo, de enorme estatura e treinados à guerra. Não foi, porém, eles que o Senhor escolheu, nem jamais lhes ensinou o caminho da inteligência. Eles morreram por não saberem viver. Por falta de inteligência, eles morreram. Então, eles eram pessoas adestradas na guerra, adestradas, né, na guerra. Mas não foram eles que Deus escolheu, né? Por isso que pereceram por não terem prudência, né? Eles pereceram por sua irreflexão, né? Por sua falta de prudência. Então, há evidências, irmão, de que no princípio do mundo houveram gigantes, né? E os gregos, eles chamavam esses gigantes de titãs. Então, vou dar aqui para os irmãos umas considerações gerais sobre o assunto, né? Então, irmão, será que essa mistura de seres humanos e anjos, que os estudiosos chamam de hibridização, né? Ela foi transmitida para o restante da humanidade, né? E é importante salientar, né, que todos nós somos descendentes de Noé, né? A Bíblia ela vai mencionar os povos gigantes depois do dilúvio. Por exemplo, os Anaquins, né? Os filhos de Anak, eles deram origem aos Anaquins, né? Ó, Deuteronômio 2, de 19 a 21, diz assim, ó, E chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló o tenho dado por possessão. Também esta é considerada terra dos Refaíns. Dantes habitavam nela Refaíns e os amonitas lhe chamavam Zazumins. O povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Números 13, versículos 32 a 33, diz assim: E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então os Anaquins aqui, né, citado aqui em Números 13, eles habitavam perto de Hebron, né, e eram filhos de Anak, e também de alta estatura, né, e que até os espias, né, havia feito um comentário de que esse povo era muito forte e alto. Então foi nesse contexto aqui que os 12 espias, né, eles oraram pela primeira vez os Anaquins, e 10 dos espias falaram com muito medo, né, pois justamente eram de alta estatura, né, e eles eram como gafanhotos. Então, irmãos, a Bíblia também ela vai falar de Og, rei de Bazã. Está lá em Deuteronômio 3, versículo 11, que diz assim, ó, Porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 a sua largura, pelo côvado comum. Golias também ele era de uma cidade chamada Gate, né? E a cidade de Gate ela passou a ser habitada por gigantes, né? Então nós sabemos que o dilúvio ele foi direcionado aqui aos nefilins, aos gigantes, né? Então como que então os gigantes voltaram a aparecer, né? Se o dilúvio foi direcionado aos nefilins, né? Então, irmãos, na realidade, quando a gente analisa esse assunto, o dilúvio ele não destruiu todos os gigantes de uma vez só, né? O dilúvio ele destruiu de forma drástica o número dos gigantes, mas o processo de destruição ele ocorreu de forma lenta, né? Então, ou seja, assim eles foram extintos aos poucos, né? Um processo semelhante ao que aconteceu com os dinossauros, né?
Eles foram extintos aos poucos. Então, com o conhecimento que nós temos hoje, irmãos, é possível fazer uma melhor avaliação da situação, né? Então, os genes, né, da geração de Caim e da geração dos Nefilins, eles não foram exterminados, né? A Bíblia, ela não dá detalhes sobre quem foram, por exemplo, as noras de Noé, né? De onde as noras de Noé vieram, né? A Bíblia não dá esse detalhe, né? Então, existe uma possibilidade das noras de Noé terem mantido esses genes vivos dentro delas. Então, isso explica por que surgiram gigantes depois do dilúvio, né? Como nós já falamos aqui anteriormente, né? Então, os gigantes eles foram destruídos no dilúvio, mas os genes deles permaneceram. Gênesis 6, versículos 13 diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, irmãos, o que aconteceu de tão grave, né, para que Deus decretasse o fim de toda a carne? Né? Então, sem dúvida, é por causa do quê? Do resultado da relação das mulheres com os anjos, né? Então, os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens eram formosas e tiveram relações sexuais com elas, né? Então, poderia começar tudo de novo depois do dilúvio, mas não aconteceu, por quê? Porque Deus não permitiu, né? Lá em 2 Pedro 2,4, nós vimos, né, que isso fica bem claro, que eles estão presos, né? Estão nas trevas. E a permanência daqueles anjos caídos lá na escuridão e em prisões eternas tornam eles incapazes, então, de se materializar. Amém, irmãos? Então, aqui eu encerro o vídeo, então, né, sobre os nefilins. Espero que os irmãos tenham entendido. Espero que os irmãos tenham... Esse vídeo tenha esclarecido os irmãos a respeito desse assunto, né? Caso exista alguma dúvida, né, no caso você queira acrescentar também alguma informação, né, você pode postar aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, né, seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Aguarde aí novas postagens, né, de vídeos sobre a minha posição bíblica, né? E até o próximo vídeo. Fiquem todos aí na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.